Damn Reincarnation, capítulo 233, Lehane 4. As várias ordens de cavaleiros de muitos países se reuniram na muralha da fortaleza, incluindo a família Lionheart. Embora tivessem sido convocados repentinamente, ninguém ficou insatisfeito com a decisão. Uma névoa negra estava rolando lentamente em direção a eles do outro lado do campo de neve. A névoa permaneceu inalterada pela tempestade de neve e lentamente corroeu o branco, semelhante a como o crepúsculo empurrava a luz para trás. A névoa se aproximava cada vez mais, transformando gradualmente o campo de neve na noite, apesar do sol ainda residir alto no céu. Eugene, ou melhor, Hamel, sabia exatamente o que era o nevoeiro e também conhecia a identidade do arauto do nevoeiro. O homem estava montado em um cavalo, de cor preta como a escuridão, e segurava uma bandeira preta inscrita com um pentagrama invertido carmesim. Apesar do frio congelante, o homem usava apenas um uniforme preto bem cuidado, e seu cabelo estava bem penteado para trás e imperturbável, mesmo com o vento forte. A lâmina do encarceramento, murmurou Christina ao lado de Eugene. O hóspede indesejado não mostrava nenhum sinal de hostilidade e, embora estivesse se aproximando da fortaleza, também não exibia sua presença. Como tal, nenhum dos cavaleiros reunidos havia perdido a consciência. Mesmo assim, os sacerdotes de Iuras seguraram as mãos uns dos outros e recitaram suas orações ativamente. E embora a luz que emitiam não afastasse a escuridão que se aproximava, ela reforçava os arredores para evitar que a escuridão avançasse ainda mais. No centro da luz estava o Papa Aéreos, supervisionando o milagre enquanto sentia o pulsar dos estigmas. Rafael Martinez, o comandante dos Cavaleiros da Cruz de Sangue, também apoiou a mão no pomo da grande espada em suas costas. Gavid Lindman, Eugene murmurou baixinho o nome. Era um nome que ele jamais poderia esquecer, assim como Noir de Abela. Mas a presença que ele sentia agora era muito mais terrível e maior do que a que Eugene experimentou durante seu encontro com Noir de Abela no campo de neve. Não havia como evitar, já que Noir estava usando o corpo de um íncubo de baixo escalão como receptáculo enquanto Gavid estava ali pessoalmente. Gavid Lindman tinha sido o demônio mais forte sob o reinado do rei demônio do encarceramento 300 anos atrás, e ele estava se aproximando da fortaleza. Ele também não está sozinho, disse Gilead com uma careta. Também estava perto de Eugene. A névoa que seguia atrás de Gavid era descendente de uma lenda de 300 anos atrás. A Névoa Negra. Foi um pesadelo que existiu no território do rei demônio do encarceramento. Numerosas ordens de cavaleiros abriram caminho para o castelo demoníaco do encarceramento, tudo pela honra de conquistá-lo, mas todos, exceto o grupo de Vermouth, foram exterminados nos arredores do território, e a Névoa Negra foi responsável por realizar os massacres. No entanto, o infame Névoa Negra foi exterminado 300 anos atrás, um feito alcançado pelo grande Vermouth e seus companheiros na vanguarda. Eugene se lembrava daquele dia como se fosse ontem. Em Pandemonium, o território do rei demônio do encarceramento, Hamel brandiu sua lâmina sem descanso ao lado de Vermouth. Era impossível determinar se era dia ou noite na planície carmesim. E Moron abriu o caminho mesmo enquanto se banhava em seu próprio sangue. Siena liberou sua magia com gritos desesperados, e Anise iluminou a escuridão enquanto vomitava sangue. Numerosos cavaleiros o seguiram. Os cavaleiros, que sobreviveram a muitos encontros com a morte e nutriam grande ódio pelos demônios, correram para a névoa enquanto colocavam suas vidas em risco. Eles só reconheceram o fim da batalha quando perceberam que os arredores não estavam mais escuros. O pesadelo da Névoa Negra não estava mais por perto, e a lenda, conhecida como o Pesadelo do Pandemonium, foi encerrada naquele dia. No entanto, o que Eugene via agora era a Névoa Negra, a mesma de 300 anos atrás. Cerca de 100 deles. Eugene espiou através da névoa, enquanto apertava os olhos. Havia cerca de 100 demônios vestidos com uniformes pretos como Gavid, e cavalgando. A Névoa Negra da geração atual era um grupo de cavaleiros demoníacos treinados pessoalmente por Gavid, após a guerra. Como prometido, Helmuth nunca invadiu outras nações, nem demonstrou suas proezas militares desde a guerra. Como resultado, era impossível saber como a Névoa Negra se comparava às outras ordens de cavaleiros do continente.
Este foi o primeiro encontro com a névoa negra para os Cavaleiros do Continente, mas nenhum deles tinha o desejo de competir com os Cavaleiros da Névoa. Era principalmente devido à presença de Gavid Lindman, que estava na vanguarda do nevoeiro. Ele ainda não mostrava hostilidade ou intenção de matar, e também não estava exibindo sua presença. Mesmo assim, os Cavaleiros da Fortaleza não conseguiam tirar os olhos dele. De fato, a névoa negra era descendente de uma lenda, mas Gavid Lindman era uma lenda em si. Mesmo sem ter que desembainhar sua espada, a presença que exalava provou que merecia seu título de Lâmina do Encarceramento. O cavalo que liderava a névoa parou, e Gavid olhou para a fortaleza de sua cela. A névoa negra alcançou um lugar não muito longe da fortaleza antes que alguém percebesse. Gavid olhou para os cavaleiros na muralha por um tempo, então desceu de seu cavalo com um leve sorriso. Depois de dar alguns passos à frente, baixou a bandeira do ombro e plantou-a no chão. O pentagrama invertido carmesim apareceu contra o fundo preto. Este era o símbolo que o Rei Demônio do Encarceramento havia usado desde 300 anos atrás, e agora o símbolo do Império Helmut. Depois de colocar a bandeira para todos na fortaleza verem, Gavid educadamente abaixou a cabeça. Peço desculpas por visitar sem pedir permissão ou avisar com antecedência. No entanto, espero que isso não cause muita raiva. Afinal, foi você quem não convidou Helmut para este evento, disse Gavid. O objetivo da Marcha dos Cavaleiros era aumentar a cautela contra os reis demônios de Helmut. Naturalmente, um convite não foi enviado a Helmut. Mas quem poderia imaginar que a lâmina do encarceramento invadiria a fortaleza Lehane, e também com a névoa negra logo atrás? Você vai abrir os portões? Disse Gavid. Ele não parecia se importar muito com o silêncio dos reis. Ainda emitia uma energia calma, mas suas palavras continham um peso imensurável, ameaçando esmagar toda a fortaleza. Alguns dos cavaleiros mais fracos na muralha sentiram seus batimentos cardíacos pararem por um momento, depois de ouvir suas palavras. Nós não podemos. O primeiro a responder foi Aéurios, o Papa de Iuras. Ele olhou para Gavid enquanto mantinha a luz ao seu redor. Você é a lâmina do encarceramento, um duque de Helmut. Você é um convidado indesejado neste banquete. A luz que protege este lugar rejeita você e essa névoa negra. Papa Aéurios, infelizmente, ao contrário de você, não consigo ouvir a voz da luz. No entanto, se a luz realmente me rejeitar, e se não for porque sou um demônio, mas por causa da presença da névoa negra, estou mais do que disposto a retirar a névoa. Respondeu Gavid. Isso é... Não me diga que você está planejando nos recusar incondicionalmente, simplesmente porque eu e os cavaleiros atrás de mim somos demônios? Se for esse o caso, acho muito lamentável. Afinal, foi só há 300 anos que os crentes da luz argumentaram que os demônios eram inimigos incondicionalmente. Continuou Gavid. Acho que ele já disse que você é um convidado indesejado. Quem falou desta vez foi Straut II, imperador de Kiel. Ele colocou as mãos nas grades da muralha com uma carranca. Duque Lindman. Sua visita é repentina e desrespeitosa. Para você, tendo vivido 300 anos, ou melhor, ainda mais, devemos parecer crianças. Afinal, nossas vidas são curtas, nem 100 anos. Isso é um fato. No entanto, aquele a quem você serve, o rei demônio do encarceramento, disse isso no passado. Ele, que viveu muito tempo e reina como o rei dos demônios, é igual como líder aos reis que reinaram por menos de 100 anos. Uma carta pessoal enviada há 180 anos às nações amigas de Helmut. Estou bastante familiarizado com o conteúdo dessa carta. As cartas pessoais foram entregues a cada nação e continham a misericórdia e o respeito de Sua Majestade o encarceramento. Respondeu Gavid com uma pausa. Fico feliz em saber que o conhece, Duque Lindman. Portanto, não temos motivos para concordar com seu pedido e abrir a porta quando você não foi convidado, a menos que esteja aqui pela vontade do rei demônio do encarceramento? Disse Straut II. Não é isso. Estou aqui por vontade própria, disse Gavid. Entendo. Então, você está dizendo que não respeita a mim, o imperador de Kiel, assim como os outros reis, ao contrário do rei demônio do encarceramento? Perguntou Straut II. Respeito, é? Disse Gavid com um sorriso. Nunca pensei que ouviria essa palavra sair da sua boca. Sim,
É como você disse. Sua Majestade, o Rei Demônio, mostrou respeito a todos vocês. Mas e você? Perguntou Gavid. Eu sei porque todos vocês estão aqui, e porque este evento, a Marcha dos Cavaleiros, está sendo realizado. Tudo isso pode não ser considerado um problema para Sua Majestade, mas tenho uma opinião diferente como seu leal súdito. Isso pode muito bem se transformar em um problema. Continuou Gavid. O que você quer dizer? Perguntou Strout II. Reis do continente. Vocês desejam começar uma guerra contra Helmut? Disse Gavid. Boom. Gavid levantou a bandeira antes de plantá-la no chão mais uma vez. Este evento em si é uma coisa perturbadora que mostra absoluto desrespeito a Helmut e a Sua Majestade, o Rei Demônio do Encarceramento. Como afirmo ser sua lâmina, só vim aqui para examinar se existe alguma hostilidade contra Sua Majestade. Preciso de algum outro motivo? Disse Gavid. Ha ha ha! Amon, o rei besta de Hur, caiu na gargalhada. Hostilidade! Que engraçado! Olhe aqui, Duque Lindman. Somos nós que estamos preocupados com a hostilidade de Helmut e do Rei Demônio do Encarceramento. Nos reunimos aqui para nos prepararmos para um futuro que tememos. Queremos entrar em guerra com Helmut? Em vez disso, vamos perguntar a você, Duque Lindman. Helmut quer uma guerra, assim como 300 anos atrás? Não conheço as intenções de Sua Majestade, respondeu Gavid. Então e você? Quer uma guerra entre humanos e demônios, assim como 300 anos atrás? Perguntou Amon. Meus desejos não importam. Minha lealdade é para com Sua Majestade, o Rei Demônio, e eu apenas obedeço sua vontade. Rei besta. Acho que você tem um grande mal-entendido. Gavid balançou a cabeça com um sorriso. Certamente, foi completamente rude da minha parte vir aqui sem ser convidado. Estou ciente disso. No entanto, Sua Majestade não me ordenou que agisse, e vim aqui por vontade própria. Então, e o fato de você não respeitar Helmut e Sua Majestade? E o fato de você estar se preparando para uma guerra contra Helmut? Gavid parou por um momento. Seu olhar foi para outro lugar enquanto continuava. Nada disso é da minha conta. Se você quer uma guerra, pode começar uma guerra. É por isso que estou chamando de mal-entendido. Não estou aqui para puni-lo como a lâmina de Sua Majestade por não demonstrar respeito. O que você quer dizer? Perguntou Amon. Se outra guerra estourar, Sua Majestade, o Rei Demônio, ficará realmente triste, porque a promessa de 300 anos atrás foi quebrada. Como seu fiel servo, não desejo a tristeza de meu senhor. Portanto, ouso interpretar a vontade de meu senhor e agir como um enviado da paz. A razão pela qual quero participar deste evento, a razão pela qual peço que abra os portões, é porque desejo me conectar com os heróis aqui, como um cavaleiro que representa Helmut e o comandante da Névoa Negra. Respondeu Gavid. Conectar? Muitos heróis estão reunidos na minha frente agora. Gostaria de elogiar todos e cada um pelo nome, mas não vou me alongar, pois parece que não serei bem recebido. Disse Gavid com um sorriso antes de saudar com um pequeno aceno de cabeça. No entanto, no momento em que baixou a cabeça, Eugene ouviu um murmúrio próximo. Por mim tudo bem, então me diga. Era Carmen. Ela brilhava de expectativa enquanto olhava para o cabelo brilhante e arrumado de Gavid. O leão prateado dos Lionheart. Faça elogios para Carmen Lionheart. Eugene poderia entender um pouco. Ele viveu na mesma época que Gavid, e quase morreu em suas mãos. Então não tinha nenhuma impressão favorável de Gavid. Mas era diferente para Carmen. Para ela, Gavid Lindman, a lâmina do encarceramento, era uma lenda e uma potência de 300 anos atrás. Então, Eugene conseguiu se convencer de que era razoável ela querer uma avaliação dele. Entre os muitos heróis, continuou Gavid depois de erguer a cabeça. Seria possível que ele tivesse ouvido a voz de Carmen? Era definitivamente possível. Embora a distância entre Gavid e a muralha fosse bastante grande, se ele quisesse, seria capaz de ouvir até os passos de uma formiga escalando a parede. Descendente do grande Vermouth, disse Gavid. Os lábios de Carmen se contraíram e ela preparou uma reação enquanto esperava pelas palavras seguintes. Ela definitivamente não podia rir como uma idiota. Carmen não admirava Gavid Lindman,
embora sentisse admiração por seu poder transcendente. Ela sentiu uma sensação de competição, assim como hostilidade. Ainda assim, não seria bom ser reconhecida por uma existência tão poderosa? Eugene Lionheart. Quando o nome foi chamado, Carmen virou a cabeça para Eugene com uma expressão traída. Ela ponderou a possibilidade, mas nunca imaginou que se concretizaria. Eugene olhou para Gavid com uma careta. Rumores sobre você se espalharam até Helmut. De acordo com o mundo, este jovem é a segunda vinda do grande Vermouth, bem como o herdeiro da sábia Siena. Continuou Gavid. Eugene sentiu inúmeros olhos se voltando para ele enquanto esperava pelas próximas palavras do demônio. Naturalmente, Eugene não sentiu nenhuma alegria por ser reconhecido por Gavid. Você também não é o mestre de Altair, a sagrada espada de luz? Você é o primeiro a ser reconhecido desde Vermouth. O que isso representa? Haha. Tenho certeza de que ele sabe melhor do que ninguém. O herói que sucede Vermouth. Disse Gavid. Ele foi reconhecido pela espada sagrada? Palavras questionadoras podiam ser ouvidas de todo o lugar assim que Gavid terminara de falar. Apenas algumas pessoas no clã Lionheart sabiam que Eugene era o mestre da espada sagrada, e alguns outros, incluindo o Papa de Iuras e Rafael. E Cristina Rogeres. Esta é a primeira vez que a vejo pessoalmente, mas... que semelhança curiosamente precisa com a fiel Anise. É o suficiente para me fazer acreditar que ela é a reencarnação daquela que causou todos aqueles milagres ridículos. A Santo da Luz. Continuou Gavid. O rosto de Cristina empalideceu com seu comentário. Ele continuou com um sorriso. Parece que Iuras queria manter isso em segredo por enquanto, mas quase posso sentir isso em meus ossos. Tenho que reconhecer que Cristina Rogeres é a Santa da Luz. Houve muitas santas antes da fiel Anice, mas pensei que apenas ela merecia ser chamada de santa. Mas agora parece que tenho que mudar de ideia. Cristina Rogeres, você é definitivamente uma santa, assim como Anise. O que Gavid falou foram fatos que Eugene ouviu anteriormente de Balzac Ludbeth, o mestre da Torre Negra. Os duques de Helmut sabiam que Eugene era o mestre da espada sagrada. Além disso, como disse Gavid, ele enfrentou Anise diretamente no passado. Os demônios eram especialmente suscetíveis ao poder divino, o que permitiria que ele comparasse Cristina com Anise. Estou muito interessado no herói e na santa entre os muitos heróis aqui, mas não me interpretem mal. Não estou aqui para prejudicar esses jovens, só porque eles são o herói e a santa. No entanto, quando olho para 300 anos atrás, só me pergunto se posso cultivar uma amizade que não pude com seus predecessores, disse Gavid. Esse arrombadinho, Eugene xingou mentalmente. Eugene cerrou os dentes enquanto olhava para Gavid. Ele sentiu a necessidade de enfiar o punho na boca tagarela dele. Anise também pronunciou xingamentos duros, impróprios para seu status dentro da mente de Cristina. Então, por favor, heróis, reis, abram o portão. Me deem a oportunidade de interagir com vocês e estabelecer relacionamentos com todos. Disse Gavid, enquanto dava um passo à frente. Embora suas palavras parecessem um pedido, a névoa atrás dele se contorceu como se fosse forçar os portões a se abrirem. Os reis compartilharam um olhar em resposta. Embora ninguém expressasse diretamente sua opinião, os olhares de todos eram firmes. Mesmo que estivessem apenas dando um show com a Marcha dos Cavaleiros, não poderiam permitir que a lâmina do encarceramento entrasse na fortaleza. O portão, disse Amã, como representante dos reis e mestre da fortaleza. Abram. Mas ele nunca foi autorizado a terminar. Uma voz ensurdecedora ofuscou suas palavras. Era difícil acreditar que a voz pertencia a um humano. Eugene deu um pulo de surpresa e se virou na direção da voz. Também não foi só ele. Todos na muralha viraram a cabeça em estado de choque, e o mesmo aconteceu com Gavid. No entanto, ele não estava apenas surpreso, mas chocado. A voz veio da direção de Lehainjar, a montanha da nevasca. Um homem caminhava em direção à fortaleza no campo de neve que levava a Lehainjar. À primeira vista, o homem estava longe o suficiente para ser considerado apenas um pontinho. Embora o homem fosse gigante, ele não era ridiculamente grande como um gigante de verdade. Mas de alguma forma, o homem rapidamente diminuiu a distância até a fortaleza com seus passos, como se fossem os de um gigante. Seu cabelo preto esvoaçava na nevasca.
O homem estava sem armas, mas não parecia necessário. Seu corpo, que parecia robusto e resistente para ser considerado extremo, era sua arma e armadura. Moron, do terror, murmurou Gavid. Ele estava em completo choque e incrédulo, enquanto murmurava o símbolo do terror para os demônios de 300 anos atrás. Moron estava entre as 5 existências inumanas que permitiram que Gavid sentisse a morte. Era o nome do homem que sempre assumia a liderança nos campos de batalha, onde numerosos demônios foram massacrados. Um homem que sempre abriu o caminho mesmo quando estava coberto de sangue e seus membros estavam cortados. Era o nome do homem que perfurava o centro da batalha para virar a maré. O homem que era mais um morto-vivo do que um morto-vivo real. O homem que não conhecia o medo e levava a dor e o terror aos corações dos demônios. Era o corajoso Moron. O fundador de Hur havia retornado de sua reclusão.